E a semana começa com ônibus lotados em Prudente. O prazo para a empresa se manifestar já está valendo. Prudente Urbano tem 90 dias, para corrigir falhas e apresentar uma defesa sobre as irregularidades apontadas pela equipe de intervenção. Vamos conversar com o Rubens Nakato, que tem as informações para a gente ao vivo. É importante começar, Nakato, é sempre uma novela Prudente. A gente nunca sabe quantos ônibus estão circulando, Nesta segunda-feira, até o momento, quantos carros na rua? Bom dia e boa semana para você. A situação melhorou um pouco, vamos dizer assim, com relação à semana passada, Casagrande. Agora são 30 ônibus rodando para atender 21 linhas aqui em Presidente Prudente. Bom dia, boa semana a você também, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Essa situação, que já vem se arrastando aí por conta da lei, da legislação, então precisa ser cumprido todo o trâmite para que a prefeitura consiga resolver de vez essa situação, até mesmo para que a empresa possa responder por isso também. Por isso que ela pediu, inclusive, esse prazo para ela tentar regularizar a situação. Mas aí como é que vai ficar daqui para frente? É isso que a gente vai tentar entender então com o secretário de Mobilidade que está aqui do meu lado. Secretário, a empresa então pedindo esse prazo, novo prazo, ela vai tentar recorrer dessa decisão, enfim, o que ela quer com isso, como é que ela se manifestou com relação a isso? Bom dia. Sim, bom dia. Na verdade, a empresa ela possui um prazo legal que é para regularizar a situação. Interessante lembrar que a lei de concessões ela não estabelece um prazo de 90 dias. Porém, o contrato firmado desde 2015, o edital 2015, que começou a ser operacionalizado em 2017 e 2018, ele estabeleceu um prazo de 90 dias para que ela regularize a situação. Diante de tudo isso, nós, tentando trabalhar dentro dos princípios legais, evitando um retrocesso em tudo isso que já foi feito desde o início do ano, vamos conceder. Porém, não pretendemos que chegue ao final dos 90 dias para resolver essa situação. Algumas pessoas têm nos perguntado sobre o motivo de não rescindir ainda. E eu disse que, a exemplo disso, em Caraguatatuba, um prefeito publicou um decreto rescindindo o contrato. A Justiça fez uma intervenção e disse que deveria ser cancelado esse decreto, revogado o decreto, porque não foi estabelecido o prazo legal, não foi cumprido o prazo legal para que a empresa se restabelecesse e colocasse a normalidade dentro do transporte coletivo de Caraguá. Secretário, conforme você mesmo tinha dito, a Secretaria, a Prefeitura, enfim, havia divulgado que já havia uma intenção de fazer ali uma finalização logo de toda essa situação, que já tinha chegado ao limite, e também para contratar emergencialmente uma outra empresa, A intervenção ela foi prorrogada por mais 30 dias. Como é que fica então essa situação? Na verdade, nós só estamos mantendo essa intervenção para garantir o transporte público da sociedade, porque nos preocupa em devolver a administração à diretoria da empresa e o transporte chegar a parar. Um outro detalhe importante, estamos na iminência do vencimento do salário dos funcionários. Se devolvermos talvez a empresa aos seus proprietários, diretores, corremos o risco de que eles não recebam o seu salário, era o que vinha acontecendo anteriormente. Como nós dissemos anteriormente, a nossa ideia era realmente já rescindir de imediato. Porém, em reuniões, decisões adequadas, procedimento técnico, para não corrermos esse risco, nós estamos mantendo a intervenção enquanto as medidas legais estão sendo tomadas. Detalhe importante que nós precisamos destacar e deixar bem claro: nós não faremos a contratação, porém já divulgaremos a minuta de uma possível contratação emergencial a fim de ganharmos tempo. Caso ocorra realmente a rescisão, nós já soltamos a minuta para aquelas empresas que estão interessadas em prestar o serviço irem se preparando para o nosso trabalho. Tá certo, secretário. Nosso apresentador, Marcelo Casagrande, tem uma pergunta para fazer também. Marcelo, por favor. Nakato, repasse para o secretário, por gentileza, a seguinte dúvida. A gente sabe que é uma questão técnica, como o secretário pontuou, dizendo que tem esse prazo, que tem que seguir esse prazo para que a empresa consiga se defender, mas diante de todo o cenário, existe alguma possibilidade, mesmo que remota, da Prudente Urbano conseguir ressurgir das cinzas e continuar operando na cidade? Tá certo. O nosso apresentador, Marcelo Casagrande, ele perguntou o seguinte, secretário: apesar de toda essa questão técnica, de legislação também, a empresa, se manifestando, querendo, em tese, resolver essa situação, ela consegue ainda, nas palavras do nosso apresentador, renascer das cinzas e continuar aqui em Prudente? Na verdade, nós apontamos vários débitos, várias situações. Num primeiro momento, débitos ou um passivo que passa de 20 milhões, pelo menos o que a gente teve acesso. Nós entendemos que seja um pouco difícil,
mas não podemos subestimar o poder aquisitivo de uma empresa do porte que é a Company Tour. Lembrando que ela entrou num contrato de 400 milhões. Teoricamente, deveria ter um lastro para isso. Então, não podemos correr esse risco de rescindir o contrato sem dar o direito dela se restabelecer. Tá certo, secretário. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Como o secretário explicou, né, Casagrande? Então, fica essa situação complicada muito por conta do contrato que foi fechado com a empresa, favorecendo para que ela permaneça em Presidente Prudente, até mesmo diante de todas as pontuações que já foram feitas aí de irregularidades e outros, né, déficits, inclusive financeiros aí que a empresa veio acumulando ao longo desse tempo, dívidas, enfim, né, que culminaram nessa situação que a gente encontra hoje. O que fica, na verdade, é a esperança para que essa situação se resolva o quanto antes, né, para a população não continuar sofrendo. Volto com você. Olha, eu não quero ser o mensageiro da notícia ruim, não quero ser o pessimista nesse começo da semana, mas eu não enxergo, Nakato, aí um desenrolar muito positivo, pelo menos a curto prazo, viu? Eu acho que vai ficar empurrando com a barriga ao longo de 2021. Dificilmente uma empresa vai assumir uma operação complexa como é Prudente, logo no fim do ano, até porque tem que ter veículo disponível, tem que ter sistema de bilhetagem eletrônica, ela tem que ter uma garagem na cidade para conseguir operar. Por mais que ela absorva parte da frota e parte dos funcionários, é preciso uma estrutura bem robusta para que o sistema de transporte continue operando. O detalhe, gente, que me chama muito a atenção, eu tenho batido muito nessa tecla, nesse problemão do transporte de Prudente, é o seguinte, né? A Company Tour, a diretoria da Company Tour, que é a empresa que opera sob a bandeira Prudente Urbano, já conhecia o sistema. Não é que ela chegou agora em Prudente, caiu de paraquedas há 2, 3 ou 4 anos. Ela já operava o sistema antes da licitação com outras marcas. Quer dizer, ela já sabia o território que ela estava pisando. Veio a pandemia, agravou um problema, mas antes da pandemia o problema já existia, né? Ela queria uma tarifa altíssima acima do que é cobrado hoje, vivia ali cobrando da prefeitura alguma forma de recompensa, de subsídio, ou seja, tem algo errado nessa história. É a conta que não fecha, é a má gestão, foi o contrato que foi mal feito, enfim, quais são os pontos que têm feito com que o transporte chegue num ponto como esse? Eu bato muito na tecla do transporte aqui no SBT Interior, porque isso impacta a vida de muita gente. A gente não está falando de uma pequena parcela, a gente está falando de estudantes, a gente está falando dos trabalhadores que dependem do transporte coletivo, ou seja, situação muito, mas muito complicada de verdade e, claro, a gente fica monitorando e fiscalizando, que esse também é o papel da imprensa. Nakato, obrigado, viu, pelas informações.